Essa noite eu quero compartilhar com vocês um texto no livro de João. Você que puder acompanhar comigo. João, capítulo de número 4. Uma palavra que eu venho me dedicando a ela há alguns dias. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa palavra com os irmãos. João, capítulo de número 4. E eu quero ler a partir do verso de número 3. João 4, no seu verso de número 3. Que diz assim, ó. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou quase meio-dia, irmãos. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Amém? Até aí, irmãos. Eu vou ler mais um pouquinho, mas aí eu vou lendo. Esse texto que eu acabei de ler, ele vem me chamando a atenção há algumas semanas. Porque nós estamos lendo a história de uma mulher que residia em Samaria. Mas existia nessa mulher um potencial, irmãos. E o que eu quero que você descubra e que você entenda nessa noite, nesse culto, é que há em mim e há em você um potencial. Às vezes nós somos limitados, muito limitados, e não acreditamos em nosso potencial. Mas o que me chama a atenção nessa leitura que acabei de fazer é que descobre-se nessa mulher um potencial se nós continuarmos lendo esse texto. Mas só é descoberto após um diálogo com Jesus. Após ela ter uma comunicação com Jesus Cristo. E o que me chama a atenção na leitura que nós acabamos de fazer é que Jesus ele está saindo da Judéia, dirigindo-se à Galileia, e o texto que eu e você lemos diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Eu entendo nessa leitura que o Senhor Jesus conhece a minha e a tua necessidade, de maneira tão maravilhosa, que Ele sabe do que você precisou ontem, do que você precisa hoje, e do que você vai precisar amanhã. E o que me chama a atenção é que esta mulher, a qual acabamos de ler o texto, disse que ela está indo a uma fonte, e esta fonte chama-se a fonte de Jacó, que ficava ali em Samaria. E o interessante, irmãos, é que na leitura do texto percebemos que essa mulher vai sozinha
a esse poço. Então era essa a sua rotina, era esse o seu costume, era isso que ela fazia no seu dia a dia. Saía da sua casa, pegava um cântaro ou um balde da época, um pedaço de corda, e caminhava por aproximadamente 25 a 30 minutos para chegar naquele poço. Só que o que eu percebo nesse texto é que essa mulher fazia essa caminhada sozinha, todos os dias, ou quando havia a necessidade dela ir àquele poço tirar água. E havia na cidade muitos habitantes. Havia naquela região muitas pessoas que poderiam lhe acompanhar, outras mulheres que poderiam lhe acompanhar. Mas se você ler o texto bíblico com bastante profundidade, você vai ver que aquela mulher não era muito bem-vinda pelas pessoas daquela cidade. E o que me chama a atenção, irmãos, é que ela pega o seu cântaro, ela pega ali a sua corda, e ela faz aquela caminhada. Tudo que fazemos sozinho é mais difícil, é mais cansativo, é mais doloroso. Vai tirando as suas forças, vai tirando a sua capacidade, vai tirando o seu entusiasmo. Ninguém consegue resolver nada sozinho. A caminhada de 30 minutos nos parece 2 horas, porque estamos executando sozinho. Uma tarefa, irmão, que não é árdua, se torna árdua porque estamos fazendo sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós como igreja, nós como cristão, precisamos um do outro. Mas essa mulher, nós lemos o texto que ela executava essa tarefa sozinha. Mas o que me chama a atenção é que se ela chegou lá por volta da hora sexta, aproximadamente o horário de meio-dia, o horário que o sol está mais quente, mais escaldante, e aonde mais judia na caminhada, é porque ela não tinha, irmão, com quem ir àquele lugar, porque como de costume as demais mulheres, as demais pessoas iam àquele local na parte da manhã. Porém essa mulher ia na hora próxima do meio-dia. Mas o que eu e você precisamos entender é que Jesus está numa caminhada de pregação da sua palavra. E Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, ele decide ter um encontro com aquela mulher, porque Jesus, ele tem um encontro comigo e com você todos os dias. A todo momento Jesus está fazendo em mim e em você uma transformação, e nessa noite não é diferente. O Senhor nos trouxe aqui para nos fazer uma transformação em algumas coisas na nossa vida que ainda não foram transformadas, que precisam ser mudadas. E como há 15 dias aproximadamente eu estou estudando, eu estou lendo essa mensagem, eu estou vendo sobre esta mulher, eu comecei a notar mais as coisas no meu dia a dia, na rua, na minha caminhada, e uma coisa que eu percebi, porque o que eu percebo que faltou do povo de Samaria a favor daquela mulher foi empatia. Nós, muitas das vezes, não mudamos daquela época para a nossa época. Nos tornamos também um povo apático acerca das pessoas que estão em nossas voltas. E o que me chama a atenção, irmão, por esses dias eu estava dirigindo o meu carro e eu percebi que a alguns metros de distância tinha uma mulher com uma criança tentando atravessar na faixa. Essas faixas que não tem semáforo, e muitas das vezes a gente acha que porque não tem semáforo não precisamos parar. Mas ali eu vi que tinha uma mulher que colocava o pé e voltava. E eu acho que o meu carro era uns 10 para trás. E eu falei, Jesus, será que só quando eu chegar lá que essa mulher vai conseguir atravessar? Eu fiquei preocupado, irmãos, com aquilo.
Mas o que me incomodava de deixar aquela mulher atravessar, para ela não ficar muito tempo ali esperando, foi devido também eu estar estudando esse texto e perceber que na nossa correria, nós deixamos de ser pessoas que estendam a mão aos outros. A empatia passa a não fazer parte da nossa vida. E eu fui contando os carros, fui contando os carros, e eu percebi até que um carro, uns 2, 3 carros da minha frente, um dos carros parou, ligou o pisca-alerta, e ela atravessou, e eu falei, ufa, Jesus. Passou-se 20 carros, e até que o 21º parou para que ela atravessasse. Irmãos, mas eu estou falando de coisa pequena, eu estou falando de coisa assim tão simples, e às vezes nós não nos apegamos a esses detalhes. Mas agora, nesse texto, a qual eu acabei de ler e falei com você, você sabia, irmãos, e o que me chama a atenção nessa passagem, é que a empatia é um grito que eu e você damos em silêncio. A empatia é um grito em silêncio, alguém do seu lado está clamando por socorro no seu íntimo, na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e às vezes eu e você não somos sensíveis a isso. Alguém do nosso lado apenas está precisando de uma palavra, de 5 minutos de atenção. Alguém está precisando que dos meus lábios e que dos seus lábios saia uma palavra. Palavra essa que vai mostrar para essa pessoa o quanto ela pode, o quanto ela é poderosa, o quanto ela consegue, o quanto ela pode se levantar, o quanto ela pode ser diferente. Mas, irmão, às vezes a pessoa não consegue fazer isso por si própria. E eu e você que estamos ao lado, ou eu e você que estamos próximo, seja aqui na igreja, seja no nosso bairro, seja na empresa que trabalhamos, seja onde nós estivermos, na faculdade, na escola, há um grito de socorro, alguém clamando para que eu e você olhe para ele com olhos de amor. Precisamos ter esse olhar, precisamos ter esse sentimento, precisamos atuar de uma maneira, porque ser cristão é ter essa empatia pelo próximo, é ter o amor pelo próximo, é ter o carinho pelo próximo. E ser cristão não é ser lagoinha, não é dizer a paz de Deus, não é dizer a paz do Senhor, não é dizer graça e paz, é dizer que eu sou uma pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo, e que fui transformado para transformar outras vidas. Eu e você fomos transformados para transformar outras vidas. Precisamos disso. Mas o que me chama a atenção é que esta mulher, não é dado o nome dela, ela é chamada de mulher samaritana, e a Bíblia diz, irmão, que todos os dias, ou todo dia que ela tinha necessidade de água, ela ia àquele lugar, aquela fonte para retirar água, para suprir as suas necessidades. Mas o que me chama a atenção é que ninguém estava olhando para ela com olho de amor. Ninguém enxergava aquela mulher na situação a qual ela estava vivendo, mas o que me chama a atenção no texto que nós acabamos de ler é que diz, e Jesus, que está atravessando da Judéia para a Galileia, decide atravessar por Samaria, e Jesus senta numa pedra próximo do poço de Jacó. O que me chama a atenção também é que Jesus ali senta, e essa mulher vem se aproximando como de costume, e como de costume, meu irmão, ela tira a sua corda e ela vai amarrar no seu balde para poder tirar água, para poder voltar para a sua casa. A Bíblia nos relata no texto que nós lemos que Jesus está observando, e Jesus olha para ela e diz assim, me dá de beber água. Mas olha, irmão, o que me chama a atenção é que uma pessoa, quando ela é olhada de uma maneira com apontamento, com julgamento, ela se fecha, ela se trava. Nós ouvimos aqui no louvor, irmão, e o louvor disse algo maravilhoso, que as cadeias precisam ser quebradas,
que as muralhas precisam ser derrubadas, mas às vezes nós levamos isso para o nosso mundo secular, para a nossa vida financeira, ou para a nossa vida do dia a dia, ou para algo que estamos sonhando, querendo conquistar, mas muitas das vezes nessas cadeiras estão sentadas pessoas que há dentro de si muralhas, que há dentro de si cadeias, que precisam ser quebradas, que precisam ser derrubadas. E como que se derruba essas muralhas? E como que se quebra essas cadeias? É uma palavra de amor, é uma palavra, irmão, que transforma uma vida. Nós podemos mudar a história de alguém através da palavra. É tanto que Jesus olha para ela e puxa assunto com ela: mulher, me dá de beber água. Mas irmãos, quando Jesus puxa assunto, ela é dura, ela é seca, ela é grossa. Já lidou com alguém assim? Só que é o que Jesus nos ensina: insista. Porque você é amor. Porque você é transformador de vida. Porque você pode arrancar um sorriso da onde nunca saiu um sorriso. Você pode mudar a história de um vizinho. Você pode mudar a história de um amigo de trabalho, mas eu não aguento, ele é seco, ele é duro, ele é de dura cerviz, ele é difícil, mas o Senhor diz: é para isso que eu e você fomos transformados para transformar a vida. A Lagoinha é transformada para transformar o vilarejo de São Miguel Paulista. Nós estamos aqui para transformar vidas, para resgatar vidas para a casa do Senhor Jesus. Olha a resposta que a mãe educada dá para Jesus: tu és judeu, camarada, por que se dirige a falar comigo e eu sou mulher? Porque aquela mulher, ela estava, irmão, muito assustada com convivência social. Porque todos que falavam com ela era para apontar, é para acusar, é para falar de seus defeitos, era para falar do que ela não servia. E Jesus nessa noite está chamando a minha e a tua atenção para termos palavras de amor, palavra que cura, palavra que transforma, porque a palavra cura até doença que remédio não cura. A minha e a tua palavra tem força no sangue do poder de Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, fazer isso, mas ela é dura, ela é difícil. Até porque todos os homens que chegavam perto dela era com segunda intenção. Será que alguém já se aproximou de você com uma intenção de ter um benefício? E isso vai te assustando a estar perto de pessoas. Isso vai te trazendo um certo medo, mas nessa noite Jesus está chamando a minha e a tua atenção para perdermos esse medo e para nós nos envolvermos com pessoas, porque Jesus nos colocou nessa terra para nos envolvermos com pessoas e para levarmos o amor. Mas eu e você às vezes somos decepcionados e com a decepção não queremos nos aproximar de ninguém, mas crente foi chamado para ser decepcionado, porque a decepção te amadurece e te faz crescer. Não quero mais contato com ninguém, não quero mais aproximação, não quero estar mais perto de ninguém. Não, irmão. Nós fomos chamados para ser diferente. Nós fomos chamados para transformar vidas. E o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus fala para ela, no verso de número 7, dar-me de beber essa água. Olha o 9, verso de número 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim? Eu sou mulher e mulher samaritana, camarada, para de falar comigo. Cai fora da linha. Mas olha o que diz o verso de número 10. Irmão, aprenda com Jesus, porque eu estou aprendendo com Jesus. Às vezes a pessoa é grossa com você, você quer ser grosso também.
A pessoa grita com você, você quer gritar também. Isso não faz parte dos dons do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo nos dá calma, nos dá sabedoria, nos dá inteligência. E o Senhor nos convida nessa noite a aprender com Ele, porque Judas teve que dar um beijo em Jesus para mostrar para os soldados romanos quem era o Cristo. Porque de tantos discípulos andar com Jesus, ficaram igual a Jesus. Ainda tinham alguns maus costumes, mas quando desceu o Espírito Santo, alguns maus costumes foi saindo deles. Porque o Espírito Santo, ele nos transforma. O Espírito Santo nos faz cair em consciência do que é certo e do que é errado. Então a mulher é dura, ela é grossa, ela fala algo para Jesus que se é eu ou você vira as costas e diz, então tu se vira aí com o seu cântaro de água e tu merece passar o que tu está passando debaixo desse sol, porque às vezes o crente age dessa maneira, está passando isso porque merece, está sofrendo isso porque merece, e sendo que aquele que é amor nos chamou para socorrer e ter olhos de amor, e ter palavras de amor, então eu e você estamos para ajudar, ainda que não seja merecido. Difícil, né, irmãos? Mas vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhe, verso de número 10, se tu conheceres o dom de Deus, se tu conheceres o dom de Deus, olha Jesus na maior mansidão, irmão. A mulher quase bateu em Jesus com a corda, quase jogou o cântaro em Jesus, mas Jesus falou, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que fala com você? Olha isso, dá-me de beber, tu pedirias, e eu te daria água viva. Olha o que Jesus fala para ela assim, eu sei, eu entendo que você passou por decepção, que você sofreu com as amizades, que você sofreu com aquela sociedade, que você sofreu com aquela pessoa, que você está aqui, não aguenta ver gente do seu lado, não quer convívio social, não quer ir em festa, não quer ir em nada, porque todo mundo é igual. Jesus está falando para ela, eu entendo todos os seus sentimentos, mas você não é essa pessoa que você está demonstrando, e eu me sentei nessa pedra, estava esperando você chegar nessa igreja, para poder te comunicar que você é uma pessoa diferente do que você imagina. Presta atenção nisso, irmãos. Jesus olha para ela e diz assim, eu tenho uma água para te oferecer. Porque aquela mulher, toda vez que ela sofria decepção, que ela sofria desilusão, que ela sofria tristeza, que as suas emoções eram abaladas, ela ia aproximadamente das 11h30 ao meio-dia para aquele poço tirar água triste, abatida, ela ia ali toda acabada e derrotada, não olhava para os lados, não olhava para ninguém, mas o que eu e você precisamos entender, é que naquele dia Jesus estava ali aguardando ela chegar, e aquela vida ia ser transformada a partir daquele dia, porque tudo que aquela mulher precisava era que alguém olhasse no seu olho e dizia, você é importante, você tem um potencial, você pode mais do que você imagina, você tem que sonhar o teu sonho e parar de sonhar o sonho do outro, porque você acha que o outro pode, você não pode. Jesus está olhando para a mulher samaritana e dizendo, eu vou mostrar que você pode, porque eu vou destravar, porque eu vou desbloquear, porque eu vou abrir a sua mente, e vou colocar algo novo dentro da sua mente, que vai descer ao seu coração, e da maneira que você entrou aqui, você não vai voltar para a sua casa. Jesus tem o poder transformador de vidas. E como Jesus transforma a vida que está aí do seu lado? Como Jesus transforma a vida que está do meu lado? Jesus transforma a vida que está do nosso lado através de mim e de você, que somos instrumentos levantados por Deus para mudar histórias de vidas. Agora, presta atenção, irmão, que eu acho interessante no 10. Mas olha o 11, a fala da mulher muda.
A mulher, no 9, é grossa. Falta bater em Jesus com o cântaro. Mas Jesus, na sua mansidão, acalma ela. Jesus tem uma conversa com ela que muda, meu irmão, o pensamento dela. E o que me chama a atenção é que, olha o que diz no verso de número 11 de João 4. Disse-lhe a mulher, Senhor. Olha isso, irmão, mudou. Lá ela falou, tu és judeu, camarada, quer ficar conversando aqui comigo? Eu sou mulher, cai fora, você está com segundas intenções. Porque essa mulher estava ferida, uma pessoa ferida, ela tem dificuldade de se aproximar das pessoas. Uma pessoa ferida não pode aconselhar ninguém. Uma pessoa ferida não consegue liderar ninguém. Uma pessoa ferida não consegue dar resultado. Nessa noite, Jesus quer curar a minha e a tua ferida. Ele quer curar as nossas feridas, porque nós fomos chamados para curar a ferida de outras pessoas. Mas um doente não sara outro doente. Então olha isso, irmão, a mulher muda a sua maneira de falar. Eu acho que a feição dela agora mudou diante de Jesus, porque olha o que ela diz. Disse-lhe a mulher, Senhor, mestre, rabi, tu não tem como tirar. O poço é fundo. Ela está preocupada com Jesus agora. O poço é fundo. Irmão, Jesus descobriu que aquela mulher não era uma mulher apática, e sim uma mulher cheia de empatia, cheia de amor para dar. Era uma mulher que podia dar resultado, era uma mulher que podia transformar a vida de outras pessoas, mas ela estava bloqueada, porque ela estava machucada, porque ela estava ferida na alma. E o Senhor Jesus nos ensina nessa noite que a empatia sara a ferida da alma. Sara os sentimentos de pessoas que estão machucadas, arruinadas, e nós fomos chamados para transformar vidas. E essa semana, se Jesus já não colocou, Ele vai colocar no meu e no teu caminho pessoas feridas, machucadas emocionalmente, que precisam de uma transformação. Mas olha só, que interessante, essa palavra. O Senhor não tem como tirar a água desse poço, ele é fundo. Pois onde tem o Senhor a água viva que o Senhor me ofereceu? Ela ficou curiosa agora. O Senhor me ofereceu uma água aí, que o Senhor falou que é água viva. Aonde o Senhor vai buscar essa água? Porque até onde eu sei, água, sem ser aqui no poço de Jacó, a 10 quilômetros de metros quadrados não existe água. De onde o Senhor vai tirar essa água para suprir a minha necessidade? Mas olha, irmãos, o que diz o texto. E ela diz, és tu maior, João 4,12, do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, há de ter sede de novo. Jesus falou para ela assim, irmão, enquanto você estiver correndo, atrás de preencher o seu vazio com as coisas dessa terra, você vai continuar com um vazio na sua alma. Você vai continuar com um vazio no seu coração. Jesus está falando para ela, as coisas terrenas são boas, mas a necessidade da sua alma, só eu posso dar. Só eu posso te curar, só eu posso saciar. Então entenda isso, irmãos, nessa noite, e olha só o que Jesus diz para ela. Mas aquele que beber, verso de número 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirar água desse poço. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e venha cá. Irmão, Jesus, ele queria curar primeiro essa mulher de todos os seus estados emocionais, de todas as áreas de sua vida. Então Jesus fala assim, eu vou te dar a água que vai saciar a sua sede.
Eu vou te dar a água que vai transformar a sua vida. Jesus tem uma longa conversa e essa mulher já está sendo quebrantada, já está sendo transformada, já está sendo mudada. Mas entenda uma coisa que eu vou dizer. Jesus disse para ela: vá buscar o seu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque você teve 5 maridos, e o que agora tem não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Sabe o que eu aprendo, irmão, nessa leitura? Nessa conversa de Jesus com essa mulher? Quando Jesus diz assim: vai buscar o seu marido, Jesus já sabia toda a história dela. E Jesus diz o seguinte para ela: eu sei que você já teve 5, e o 6º não é o seu marido ainda. Sabe o que Jesus está dizendo? Você já buscou socorro para a sua vida em vários lugares. Você já buscou socorro para você em várias fontes. Mas eu sou a fonte da vida. Eu vim aqui para transformar a sua vida. E quando Jesus fala isso com essa mulher, disse a mulher para Jesus: eu sei, Senhor, que tu és profeta. Senhor, os nossos pais adoravam aqui nesse monte, em Samaria. E ela pergunta para Jesus: qual é a verdadeira adoração? E Jesus responde para ela: é necessário que aquele que queira me adorar, me adore em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela é transformada porque Jesus tem empatia pela dor dela. Jesus, irmão, agora ele está preocupado na transformação de vida daquela mulher. E a Bíblia diz, irmão, que após essa conversa com Jesus, essa mulher se levanta. E a Bíblia diz que ela larga o seu cântaro e ela corre até a cidade. E na cidade ela começa a anunciar o Evangelho. Ela começa a olhar nos olhos das pessoas que ela não olhava. Ela começa a olhar nos olhos das pessoas que ela não suportava. Ela começou a olhar nos olhos das pessoas que te humilhava. Ela começou a olhar nos olhos das pessoas a quais ela não queria encontrar por perto dela. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Jesus quer que eu e você venhamos agir com empatia em tempo e fora de tempo. O que é isso, pastor? Querendo ou não, gostando ou não gostando, o verdadeiro cristão que adora Jesus em espírito e em verdade, ele anuncia o Evangelho para quem ele quer e para quem ele não quer. Pois aquela mulher sai daquele poço transformada e ela chega na cidade de Samaria. E a Bíblia diz que ela chama as pessoas, olha nos olhos e diz: eu conhecia Jesus o Cristo, eu conheci o Messias, eu conheci um profeta, ele é o Filho de Deus. Irmãos, ela teve um culto em particular com Jesus, o culto em particular curou as suas feridas. Agora nós temos uma mulher curada, nós temos uma mulher sarada, e agora ela vai para a cidade curada, sarada, e ela com a sua empatia de que alcance o próximo, de que toque o próximo, ela começa a chegar na cidade, olhar nos olhos das pessoas e dizer: venha conhecer o Cristo que eu conheci, venha viver a transformação que eu vivi. E todos que iam até Jesus eram transformados pelo poder da palavra de Cristo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Nós precisamos agir para ser transformadores de vida. É isso, amados. Vamos transformar vidas. Empatia, irmão, para anunciar a palavra de Jesus. Empatia é amor, empatia é paixão, empatia é saber que se nós estamos aqui, precisamos trazer mais pessoas para este lugar. Aquela mulher viveu um momento transformador da sua vida, e Jesus quer que eu e você
venhamos ter empatia pelo próximo, como Jesus teve por aquela mulher. E sabe o que aquela mulher podia fazer, queridos? Voltar para a cidade e dizer: eu já recebi o que eu precisava. E aqueles que me humilhavam, que me julgavam, que me condenavam, eles que se viram. Eles que conheçam o Jesus que eu conheci. Não. Ela fez questão de ir para a cidade e olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu conheci o Messias, o Deus do amor, o Deus que transforma, o Deus que muda história. Que nós venhamos ser assim, levar o amor de Jesus às pessoas que necessitam. Amém? Que Deus abençoe as suas vidas.